FUP. Nas primeiras semanas de recuperação, ficou evidente que FUP era uma pata diferente. Recusava-se a comer ou cagar na casa. Bamboleava até a porta, piando freneticamente e batendo com o bico como um pica-pau deformado até que alguém a deixasse sair. Seu apetite era onívoro e imenso. Panquecas, queijo, milho, carne de veado, cascas de cebola, o que dessem para ela era devorado. E como comia, crescia. Em 4 meses, pesava 10 quilos. Vovô Jake, partidário de excessos de qualquer tipo, ficou tão impressionado que convidou os vizinhos para vê-la. Puta que o pariu, murmurou Willis Holmes Bay, enquanto FUP engolia meio quilo de linguiça e começava a enfiar para dentro uma lata cheia de cevadinha. Nenhum problema com o comedor dela, né? Vovô sorriu, radiante. Vai atrás de comida como um aspirador de pó empenado. Willis sacudiu a cabeça. Nunca vi coisa igual. Me fez achar que devia ter chamado ela de Electrolux, opinou Jake. Ou, diabos, melhor ainda, Dolly P. Dolly P? Perguntou Willis. Parece nome de barco de pesca? Ah, Dolly Pringle, uma ruivona com quem eu rodava lá em Causeway Bay. Uma mulher de talentos incríveis, conseguia chupar uma bola de golfe através de 25 metros de mangueira de jardim. Vi ela chupar até gasolina com um sifão ladeira acima. Talvez você não acredite, mas ganhei uma aposta de $1.000 do Dave Stevens, o grandão, numa noite em que saíamos com a Dolly para o estacionamento e ela chupou todo o cromado da bola de engate de um trailer em 14 minutos e 32 segundos. Vovô suspirou com um amor desamparado. Só de pensar naquela mina, meu pau velho estremece. Melhor esperar que a pata não te veja, murmurou Willis, observando FUP atacar as últimas migalhas de cevada. Foi um aviso sensato, pois FUP provou ser tão feroz quanto esfomeada. Antes, quando ainda dava para ser pesada em gramas, quando tinha se aventurado a acompanhar vovô numa tarde de bebericos na varanda. Buster, um cão de caça geralmente comatoso, acuou-a para embaixo do sofá verde esfarrapado, onde ela, disparando, procurou abrigo. Quando o cachorro finalmente se rendeu a vovô, que lhe socava a cabeça, e se arrastou de volta para a varanda choramingando para adormecer, FUP, com um pio único, piu de kamikaze, atacou de seu esconderijo e apertou o bico como uns alicates eternos nos testículos de Buster, segurando-o ferozmente enquanto o cão girava em círculos uivantes, tentando abocanhar o animalzinho de 250 gramas que se balançava no seu saco. Vovô gargalhou tanto que teve que engatinhar até a varanda da frente e bater com a cabeça no chão para parar. Além do apetite e do mau humor, FUP se distinguia pelo andar e pelo falar. Seu andar era bobamente gracioso, um gingado meio curvado para frente que mal se sustentava em pé. Um bamboleio contínuo e precariamente equilibrado pelo pescoço estendido para a frente, a cabeça balançando como uma serpente encantada. Um movimento como que entre um rastejar sem jeito e uma busca hipnótica. Era desajeitada e, ainda assim, sem esforço algum, prosseguia como um cambaleio inabalável. Impulso movido pela massa. Porém, seus pés palmípedes, de um laranja vivo, não eram feitos para tal velocidade e, apesar de seu progresso ser certo, sempre parecia duvidoso e sempre carregava uma melancólica contradição entre a biologia e o terreno. Não mostrava absolutamente inclinação alguma para voar. Seu falar era mais direto. Se por falar eu queira dizer uma resposta sônica ou somática ao meio ambiente. Seu vocabulário era pequeno, mas rico. Um quá indicava concordância. 2, relacionamento.
3 significavam uma aprovação sincera. 4 ou mais, emitidos em séries agudas e excitadas, quá, 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 indicavam a concordância total e alegre. Se abrisse o bico sem fazer som algum, gesto ou mais ou menos entre um bocejo entediado e uma tentativa de vômito, significava discordância profunda. Se isso fosse acompanhado de um som baixo e sibilante, com a cabeça baixada e as asas levemente abertas, indicava discordância profunda e ataque iminente. Se enfiasse a cabeça embaixo das asas, você, o assunto e o resto do mundo enfadonho estavam dispensados. Desde as primeiras semanas em que esteve com eles, Fupe demonstrou rígida paixão pelo equilíbrio e pela ordem no cotidiano doméstico. Dormia numa almofada grande de espuma no corredor, equidistante dos quartos de Miúdo e de vovô Jake. Acordava Miúdo precisamente 1 hora antes do nascer do sol, saltitando no seu peito para cima e para baixo. Comia um balde cheio de milho como pré-refeição, enquanto o Miúdo cozinhava ovos, linguiça e panquecas para o desjejum que repartiam meio a meio. Fupe comendo lá fora, na varanda, Miúdo acompanhando-a nas manhãs amenas. Depois do desjejum, ao nascer do sol, partiam para o dia de trabalho nas cercas. Fupe ficava olhando o Miúdo, acrescentando aqui e ali um comentário quaqual. Às vezes ajudava, examinando o prumo de uma estaca com o olho meio torto, tangendo o fio do arame para testar a tensão, ou ocasionalmente segurando a ponta da trena. Com a mesma frequência, porém, fuçava por toda a parte, espantando um inseto errante, ou descansava. Quando o Miúdo cavava buracos para as estacas, ela enfiava a cabeça embaixo da asa. Exatamente entre o nascer do sol e o meio-dia, eles faziam um intervalo de meia hora para o sanduíche e o chá gelado que Miúdo preparava na noite anterior. Depois do intervalo, continuavam o trabalho até o meio-dia, e daí voltavam para casa, para o almoço. Miúdo começava a refeição enquanto Fupe acordava a vovô, mordiscando-lhe os dedos do pé. Depois do almoço, Miúdo voltava para o trabalho nas cercas, enquanto vovô e Fupe se refugiavam na varanda para bebericar um pouco do sussurro da morte. Ficar de papo pro ar e meditar sobre o fluxo das coisas em geral. Fupe bebia num pires raso, Jake direto na garrafa. Agradava profundamente a vovô o fato de tanto Miúdo quanto Fupe apreciarem seu uísque. Miúdo, ele sabia, usava a bebida para enfrentar a insônia e acalmar os sonhos. No caso de Fupe, estava convencido de que a gota de emergência do velho sussurro da morte lhe salvara a vida, e tinha certeza, ela continuava a usá-lo em homenagem aos seus poderes revitalizantes. Ela bebia cerca de 3 colheres de sopa por dia, e raramente mais que 5, a não ser que o dia estivesse frio ou nebuloso. Sua única reação evidente ao uísque era bater o bico nas canecas do vovô enquanto queria mais. Cerca de 1 hora antes do pôr do sol, vovô Jake se levantava, se esticava e ia para dentro de casa começar a fazer o jantar, enquanto Fupe bamboleava até o tanque e boiava graciosamente ao crepúsculo, às vezes grasnando baixinho para si mesma. Tinham construído um tanque para ela no primeiro mês após sua recuperação. Era na mesma escala de uma caixa de areia de Miúdo, de acordo com Pippi Stratton, que fizera o buraco. O tanque era mais propriamente um pequeno lago, ou pelo menos bastante grande para fornecer água para a maior parte dos animais criados entre Santa Cruz e Petaluma. Por algum tempo, Miúdo e vovô Jake tinham tentado ensinar Fupe a jogar xadrez, todo dia depois de jantar, mas depois de alguns meses desistiram. Não foi porque não compreendesse a natureza do jogo e até mesmo talvez suas nuances, é que simplesmente não gostava quando tentavam tirar uma de suas peças do tabuleiro. Bem que gostava quando comia uma peça deles, e a pegava com o bico, deixando que caísse no chão. Mas,
Quando uma das suas peças era comida, ela pulava para cima e para baixo no tabuleiro, com seus pés palmípedes pisoteando selvagemente e espalhando as peças de tal maneira que tinham que dar o jogo por empatado e começar outra vez. Coletivamente, acabaram desistindo. As únicas exceções à rotina diária eram parte de um acordo mais amplo. Os 2 desvios principais eram os filmes no drive-in na sexta-feira à noite e a caça ao porco no domingo de manhã. Todos eles gostavam de cinema. O mais próximo, uma descrição não iria dignificá-lo, para o drive-in Rancho Deluxe, perto de Granton, a uns 60 quilômetros e 2 horas de distância. Fup ia na cabina, entre Miúdo, que guiava, e vovô Jake, de copiloto. Na primeira vez em que levaram Fup, a ruiva robusta da bilheteria se inclinou para dentro da cabina da caminhonete, deu uma mascada no chiclete e perguntou: "O que é isso?" "Um pato. Uma pata, melhor dizendo", respondeu Miúdo. E meu avô: "Essa danada é a maior pata que já vi?" "Sim, senhora. E a gente nem se importaria de pagar extra por ela, apesar de a placa lá fora dizer $2 por carro." Fup abaixou a cabeça e soltou um som sibilante e esganiçado. Não tem de pagar extra, não. Ela faz parte da carga? Podem entrar? Eu falo com o gerente e se tiver algum problema de regulamento ou coisa parecida, ele vem falar com vocês." Vovô inclinou-se no assento. "Se tiver algum problema? São 2 problemas, morou?" Ela suspirou e mascou o chiclete. Deu para sacar." O gerente, homem baixo, severo, de terno barato e metida fino, uma risca de bigode que lhe dava um toque de camundongo, viu o Miúdo assomando no assento do motorista e cometeu o erro de escolher o lado da caminhonete em que estava vovô. Quando o vovô abaixou a janela, o gerente olhou para dentro, confirmou a presença de Fup com uma olhada e perguntou: "O que esse pato está fazendo no meu estabelecimento?" "Ela quer ver o filme", disse Miúdo amigavelmente, interrompendo o vovô, que já estava começando a espumar. "Não queremos nada fora do comum", disse o gerente com firmeza, embora sem referência direta. Vovô entrou em erupção. "Bem, isso realmente simplifica muito a merda da sua vida, né? Acontece que essa é uma pata de ataque Kung Fu, especialmente criada pela sociedade Tong. Deixaríamos ela em casa, mas ela anda matando todos os coiotes." "Ah, isso não é realmente verdade, seu gerente", disse Miúdo logo em seguida. "Nós a achamos num buraco de estaca e a criamos. Ela é parte da família." "Escute", disse o gerente, erguendo as mãos com exasperação. "Queremos ser razoáveis, mas..." "Eu não", rosnou o vovô, rangendo, 2 dentes que se juntavam. "Se você não for embora e nos deixar em paz para desfrutar da nossa noite nessa espelunca de merda que faz de conta que é um drive-in, amanhã voltamos com a traseira da caminhonete cheia de porcos do mato e um par de tinas cheias de mingau de milho fermentado. E se isso não convencer a tua inteligência, a gente volta na manhã seguinte e meu filho Miúdo te arranca os braços e te soca a cabeça com eles até que você entenda isso." "Eu só faria isso se estivesse realmente muito puto", assegurou Miúdo. Fup enfiou a cabeça embaixo da asa. "Não quero saber de ameaças", estrilou o gerente. "Não, você quer é se machucar", prometeu o vovô. E então acrescentou, ainda em tom mais agudo, mas já com um pouco mais de brando: "Uma pata. Uma pata. Que porra de diferença pode fazer pro teu coração atrofiado ou pro mundo em geral?" Tá bem. O gerente afrouxou, recuando. "Mas deixe ela no carro. E se houver qualquer coisa fora do normal, a gente bota vocês para fora. E sem devolver o ingresso." Depois disso, não houve mais problemas na entrada do drive-in. Miúdo e vovô Jake eram ambos fãs de bang-bangs, especialmente quando havia pistoleiros enfrentando um xerife bem intencionado. Vovô, em geral, já na segunda garrafa do dia, torcia descaradamente pelos fora da lei e outras forças contrárias à ordem, muitas vezes se inclinando para fora da janela a fim de berrar um palpite para a tela.
Não, não, seu burro de merda. Não espere ele na rua. Arme uma emboscada pro filho da puta por detrás do bebedouro. Também era altamente crítico quanto à escolha das armas do atirador, vociferando para Miúdo e para Fupe. Puta que pariu, porque sempre querem usar essas malditas pistolas? Não dá para atingir merda nenhuma com elas, além de 10 metros. Uma situação como essa exige uma espingarda de cano cortado calibre 10 e 9 ou 10 bananas de dinamite, idiotas. É claro que nunca vão ganhar. Silenciosamente, Miúdo torcia pelo xerife. Fupe era geralmente indiferente aos bang-bangs, exceto em determinadas cenas, quando ela grasnava de excitação. Levou uns 5 meses para Miúdo e vovô perceberem que o que todas as cenas tinham em comum eram cavalos. Depois de discutir o assunto, resolveram comprar um potro para lhe fazer companhia. Quando a égua de Bill Lynan parisse, o que estava previsto para a primavera seguinte. Quando chegaram em casa naquela noite, Miúdo começou a esboçar a planta de um curral de estacas de madeira partida, com 3 metros de altura. Os filmes favoritos de Fupe eram os romances. Fossem estes leves e divertidos ou trágicos e cheios de crime. Ela assistia a eles atentamente de seu puleiro, atrás do assento, curvando a cabeça ocasionalmente para grasnar em solidariedade aos problemas que assolam o amor. Não tolerava os comentários zombeteiros e constantemente obscenos de vovô. E depois de quase lhe arrancar a orelha várias vezes, ele acabou cedendo com um resmungo. Miúdo via tudo isso sem comentários. Vovô Jake gostava de filmes de terror, tanto quanto de bang-bangs. Achava-os hilariante. Miúdo e Fupe não gostavam de maneira alguma. Miúdo fechava os olhos nos momentos críticos. Fupe de um lado para o outro no assento, às vezes sibilando para o monstro ou grasnando freneticamente a fim de prevenir uma vítima desavisada que, em geral, estava muito inocentemente explorando uma caverna radioativa ou perambulando e apertando botões em um laboratório numa noite de relâmpagos. Considerando-se as limitações dos seus gostos, era a sorte que o Rancho Deluxe sempre passasse 2 filmes. No intervalo, atravessando o asfalto cheio de obstáculos, Miúdo ia até as bancas comprar alguns petiscos. A encomenda era geralmente a mesma: 2 pedaços de carne seca para o vovô se ocupar, 2 saquinhos de amendoim salgados e 2 hot beers grandes para si próprio. E, para a Fupe, um saco de pipocas amanteigadas, tamanho família, de $2,99, mais um copo duplo de laranjada. Petiscavam enquanto começava o segundo filme. O drive-in era divertimento. A caça ao porco no domingo de manhã era trabalho sério, ao menos para Miúdo e para Fupe. Como saíam ao nascer do sol, vovô não ia com eles, não vendo razão alguma para perturbar seus sonhos ou, segundo alegava, para se exibir. No entanto, oferecia palpites sem fim. Havia discussões consideráveis entre as pessoas do lugar a respeito de Fupe ser realmente um pato de porco, no sentido em que patrão fora um cão de porco. Como seu bamboleio de serpente, o bico trabalhando no chão como o nariz de um cão de caça traçando uma trilha recente. Ela parecia estar caçando, mas não encontrava muitos porcos, embora os farejasse ou desse com eles por acaso, frequentemente parecendo saber o que fazia. Para Miúdo, que seguia tendo nos braços sua 243, não havia dúvida. Quando ela topava com uma trilha fresca, começava a grasnar para si mesma. E, quando a trilha começava a ficar mais quente, o volume e a intensidade aumentavam. Ele considerava isso prova de que ela estava de fato na trilha, e não somente esquadrinhando. Também estava convencido de que ela tinha excelente olfato, e, mesmo que ninguém concordasse, além de vovô Jake, acreditava que Fupe era capaz de seguir o rastro de qualquer porco que quisesse. Mas ela estava atrás de um porco em particular, o serra-dente.
Miúdo tinha certeza de que os poucos porcos que ela farejava, quando não se tratava do próprio, lhe eram diretamente relacionados. Talvez alguma cria com um cheiro parecido. Não o podia provar, é claro, e isso o frustrava. Mas vovô disse que não havia necessidade de provar nada, que a maior parte das coisas fala por si mesma, mas que também não devia presumir que todos os seus raciocínios fossem necessariamente corretos. As razões das coisas, advertiu vovô, eram complicadas. Em 32 domingos de caça, encontraram o serradente 2 vezes. Na primeira, o grasnar louco de Fupe o assustou cedo demais, e Miúdo só teve tempo para um único tiro a 250 metros. Ao som da espingarda, Serradente saiu rolando colina abaixo. Mas, quando Miúdo e Fupe conseguiram chegar até o local onde o tinham visto cair, não havia sinal dele. Nada de corpo, nada de sangue. Fupe pegou o rastro imediatamente, mas o perdeu na descida que dava para o riacho Mackenzie. Subiram e desceram o riacho, dos 2 lados, até bem depois de meio-dia, mas não encontraram sinal algum. Fupe estava tão exausta que Miúdo teve que carregá-la para casa. Na segunda vez em que avistaram o Serradente, ele os viu primeiro. Fez a volta sobre as próprias pegadas, deitou-se num emaranhado bosque de castanheiros para esperar e, quando passaram, investiu contra as pernas de Miúdo, sem acertar, mas derrubando-o e literalmente passando por cima de Fupe, e esmagando tão seriamente um de seus pés palmípedes que foi preciso que Miúdo a carregasse de volta para casa. Mas Miúdo dera uma olhada clara, se bem que rápida, no Serradente, pouco antes de cair de bunda no chão, e assegurou a Fupe, enquanto a carregava, que aquele porco não poderia durar para sempre, que parecia estar ficando mais vagaroso, um tiquinho mais magro, perdendo uma presa e definitivamente tinha agora um par de buracos de 243 em cada orelha para combinar. Vovô foi encontrá-los na porta da cozinha. Nem precisa me dizer que viu aquele porco. Sei que você viu. Como é que você tem tanta certeza? Perguntou Miúdo. Porque toda vez que você o vê, você volta para casa carregando a Fupe. Fupe vaiou. Miúdo fez uma cara de carranca e depois sorriu. Vovô soltou um uivo. Serradente, cansado do esforço, tomou seu caminho do riacho até o emaranhado de raízes expostas de sequoias, onde gostava de tirar suas sonecas nas tardes quentes. Deu um pouco de grunhidos profundos no caminho, ressoando sua satisfação. Ser perseguido a cada 7 dias por um pato enorme e estranho e um menino gigante era um aborrecimento, mas não oferecia muito perigo. É claro, como diria vovô Jake, nada é muito perigoso para um imortal. Eles sobrevivem por definição, de um certo jeito ou de outro.